De estagiário a espião procurado internacionalmente, Thomas mudou para sempre a forma como assistimos apenas um show. Apenas um show sempre teve personagens com personalidades muito marcantes, e vamos dizer assim, peculiares. E na quarta temporada tivemos a introdução do novo membro para o parque, o estagiário Thomas. Diferentemente de personagens como Pyrolito, Benson ou Musculoso, a personalidade de Thomas era um mistério. Ele sempre estava de boa, mesmo com os demais não tratando ele de forma tão amigável assim. O personagem foi criado inicialmente para retratar como um estagiário era tratado no início de sua carreira. J.G. Quintel falou que ele e diversos outros que trabalharam no desenho foram estagiários não remunerados e que eram tratados de forma menos respeitosa pelos outros, mas como estavam começando, apenas aceitavam esse tratamento até serem aceitos pelos demais. E isso parece um bom jeito de olhar para Thomas. Mas se engana quem pensa que aquela era a real personalidade dele. A jornada e o plot de Thomas mudaram para sempre a forma como assistimos apenas um show. Mas como ele passou de um mero estagiário para um espião internacionalmente procurado? E como ele mudou a forma de assistirmos apenas um show? No primeiro episódio da quarta temporada, para alguns o melhor episódio do desenho, A Saída 9B, é um episódio comemorativo. O filho de Bob Garrett Ferguson, ou Roberto Gomes Barbosa, se você preferir, fez lavagem cerebral em todos os integrantes do parque, com exceção de Mordecai e Wigby. Os demais não se lembravam que trabalharam no parque ou, ao menos, que se conheciam. Muito trabalho, senhor Saltitão. Mordecai e Wigby conseguem fazer Saltitão se lembrar, ao ativar uma memória específica. E isso acontece com os demais. Eles precisam coletar a assinatura de todo trabalhador do parque para cancelar a construção da estrada de Bob Garrett Ferguson Jr. O problema é que Benson trabalha agora como assistente dele, e ao tentarem fazer o chefe recuperar as memórias, eles acabam presos na rodovia, descobrindo que a estrada leva a uma passagem no centro da Terra, que traria de volta todos os inimigos das 3 primeiras temporadas, em especial Bob Garrett Ferguson pai. Com o time do parque preso, Bob Garrett Ferguson Jr. conclui a estrada até o centro da Terra, e os inimigos são soltos, mas o time do parque que estava cimentado conta com a ajuda de aliados das 3 primeiras temporadas. Mordecai e Wigby focam em pegar a assinatura de Benson, que ainda não se lembra deles. A situação estava ficando feia, com Benson atacando a dupla, mas ao fazerem um cavalinho de pau com o carrinho, ativam uma memória de raiva de Benson. Ele agora lembra dos dois e do parque, e assina um papel. Parecia que a vitória estava garantida, mas mesmo com a assinatura do teoricamente último membro, as coisas continuam iguais. E Bob Garrett Ferguson Jr. conta que o papel não tinha validade, pois faltava o último membro do parque assinar. Mas quem é este membro? Sim, ele mesmo, Thomas. Benson se arrepende de ter contratado o personagem um dia antes dos acontecimentos. Escondido e com medo, Thomas parecia que nada poderia fazer. Era o fim do parque. Mas, em um ato de bravura, ele ataca o vilão e assina um papel que salva o parque. E no melhor estilo apenas um show, a rodovia começa a ser destruída, e os inimigos sugados para o centro da Terra novamente. Esse foi o começo da jornada de Thomas. O segundo episódio da temporada também é focado em Thomas. Passando por uma semana de iniciação, o bode passa por diversos trotes de todos os membros do parque. E ele aceita isso numa boa. Ao passar pela semana de iniciação, as pegadinhas deveriam parar. O problema é que Musculoso não entende assim, e continua zoando Thomas. O que irrita Mordecai e Wigby, que tentam de toda forma ajudar o estagiário. Eles pedem ajuda de Saltitão, Benson, e pedem até que ele mesmo reaja.
Mas Thomas estava levando tudo na esportiva e sempre ficava de boa. Mordecai e Rigby não aguentavam mais. Então armam para Musculoso e dizem que foi Thomas quem armou a brincadeira, pensando que Musculoso iria respeitar a atitude e parar de zoar com ele. O que de fato ocorre é que Musculoso fica irado e parte para cima de Thomas, que precisa fugir. Mordecai e Rigby tentam o ajudar, mas Musculoso joga uma cabine em seu carro. Aquele seria o final de Thomas? Não, era uma pegadinha em Mordecai e Rigby. Thomas tinha combinado com Musculoso e estava bem. Já seu carro, não podemos dizer o mesmo. Os episódios seguintes não têm Thomas como personagem principal. E ele vai tendo pequenas participações ou até mesmo ficando ausente em alguns episódios. Muitas vezes sendo um personagem que recebeu um tratamento no mínimo peculiar de outros membros, principalmente Musculoso. Thomas se mantém como um personagem com uma personalidade fraca ao longo da 4ª e 5ª temporada. E isso pelo menos até o 34º episódio da 5ª temporada, intitulado de Thomas dá o troco. Esse episódio foi um teaser do que estava por vir. Thomas escuta sem querer Benson conversando com Saltitão e dizendo que o mandaria embora, pois ele não agregava muito ao parque e para ter funcionários preguiçosos, ele já tinha Mordecai e Rigby. Ao sair da sala, Benson tenta chamar Thomas, que já estava preparado para a notícia, mas eles são interrompidos por Mordecai e Rigby, que dizem precisar de ajuda em um assunto urgente. A estátua do fundador do parque havia sumido, uma pegadinha comum que o parque rival costumava fazer neles. Os membros do parque então bolam uma estratégia para resgatar a estátua. Thomas oferece ajuda, mas Benson diz que não, e que era para ele esperar na sua sala, para conversarem depois. O plano dá errado, e com um sinalizador, Thomas consegue ajudar os integrantes do parque a escaparem. Já na sala de Benson, eles tentam bolar uma nova ideia. Thomas novamente tenta ajudar, mas Benson, a contragosto, fala que não era o momento ideal, mas estava despedindo Thomas. Apesar disso, o bode argumenta que quer ficar no parque, principalmente agora que foi aceito pelos demais, e que ele poderia ajudar a recuperar a estátua. Ele consegue convencer Benson a lhe dar uma nova chance. Thomas se infiltra no parque rival, como um estagiário chamado Nicholas. Ele ganharia a confiança do parque rival para recuperar a estátua, os pegando desprevenidos. Em um plano elaborado e que levou muitos dias, ele ganha a confiança dos membros do parque rival, os comprando lanches e fazendo seu trabalho. Mas, na verdade, ele estava sabotando telefones, rádios e carrinhos de transporte. Ele também ganha a confiança de Ginny, gerente do parque rival, que conta a localização da estátua. Agora, com o plano arquitetado, ele, com a ajuda dos membros do parque, põe o plano em prática, conseguindo recuperar a estátua, fugindo de Ginny. Essa vitória para Thomas teve sabor especial, pois, além de ser um plano eficaz, também serviu para provar seu valor aos outros membros do parque, e poderia continuar em seu emprego. Thomas termina a 5ª temporada empregado, e no episódio O Verdadeiro Thomas, 8º episódio da 6ª temporada, nos é mostrado que Benson iria efetivá-lo. Mas esse episódio traz reviravoltas nunca antes vistas em apenas um show, e que mudaram para sempre o curso não só de Thomas, mas do desenho de maneira geral. O episódio começa com um ninja lutando contra um agente federal. Essa luta é presenciada por Rigby, que vê que na verdade o ninja era Thomas. Ele argumenta com o bode, que disfarça e diz que Rigby está dormindo. A próxima cena é Rigby acordando em sua cama, o que nos deixa em dúvida. Rigby estava realmente sonhando? Ou aquela luta havia ocorrido? O começo do episódio é Rigby tentando provar que o que viu era real, e falhando em todas as possibilidades. Nós, como espectadores, também ficamos um pouco confusos. Isso até a cena onde o Musculoso abre o armário e lá estava o corpo do agente que Rigby viu.
A partir desse momento, o estagiário inocente e de boas que conhecemos já era um outro personagem. Thomas, na verdade, se chamava Nikolaj, um espião russo que estava se disfarçando de estagiário para literalmente roubar o parque dos Estados Unidos e levar para a Rússia. Temos uma história de fundo do personagem, que desde bebê foi cuidado pelo governo e foi criado com uma arma perfeita, sem família nem lealdade. A missão de Nikolaj era roubar o parque dos Estados Unidos e levar para a Rússia, para estudar o parque e roubar a estrutura dos estadunidenses, pois os parques na Rússia não eram tão divertidos para as crianças. Ao ser questionado como ele escondia isso tão bem que eles nunca desconfiaram, Thomas diz que sempre falou e agiu pouco, levantando poucas suspeitas, e que por ser um estagiário, ninguém dava tanta atenção a ele. A expectativa era baixa. Acontece que o plano de Thomas para roubar um parque e implantar na Rússia era só uma fachada do Estado, e eles na verdade queriam jogar o parque em um míssil russo, já que tinham um tratado para não atacar os Estados Unidos. A estratégia russa era os Estados Unidos se lançarem contra uma arma deles. Thomas não sabia dessa parte do plano, e nem de que sua chefe queria eliminar os membros do parque. Nesse momento, ele estava bem dividido, e apesar de criticar os membros do parque por terem o tratado mal por ser estagiário, ele decide ajudá-los. O parque, que estava quase chocando com o míssil russo, retorna para seu lugar correto. E Thomas agora era um espião procurado pelos Estados Unidos e Rússia, não podendo mais ficar no parque. Assim, ele passou definitivamente de um simples estagiário para um espião internacionalmente procurado. Apenas um show nunca tinha tido um plot twist tão grande, e com um personagem que, apesar de não ser um protagonista, era um dos membros fixos do parque. Toda a forma que enxergamos o personagem em um primeiro momento foi desconstruída para podermos ver o novo Thomas, ou melhor, Nikolaj. E mesmo que a ideia de espião não tenha sido elaborada desde o princípio, ao reassistir o desenho, tentamos pescar coisas que possam ser encaradas como pistas para o real Thomas. E isso não se aplica apenas com o estagiário espião. Na verdade, começamos a suspeitar e ficar abertos a novos desfechos de outros personagens ao longo do desenho. A história até ali sempre foi bem literal, com todas as suas maluquices de praxe, mas a história principal sempre seguiu os personagens em quem eles realmente eram. E com essa transformação de Thomas, podemos ver que o desenho poderia nos surpreender ainda mais. O arco de Thomas em apenas um show culminou e nos preparou para um plot twist que estava prestes a surgir. Thomas tem mais uma grande participação, uma espécie de despedida do desenho, no episódio Noite da Rapaziada 2, onde ele vai até o parque disfarçado para uma última noite da rapaziada. Na primeira vez que ele participou, foi ainda como estagiário e sem o devido respeito que conquistou posteriormente. Thomas iria, naquela noite, em um ponto de encontro pegar um trem, para começar uma nova vida. Mas antes desse recomeço, ele queria estar uma última vez com seus amigos do parque. Eles fazem várias atividades dentro do parque, e apesar de Thomas estar resistente em sair em público, eles vão ao Rei das Asinhas. Quando tira a máscara para comer uma das asinhas e ir embora, Thomas é descoberto por agentes que estavam em sua busca. Ele conta com a ajuda dos rapazes para escapar e chegar ao ponto de encontro, para pegar o trem. Ele precisa saltar uma grande distância, mas acaba caindo. Seria esse o fim de Thomas? Não. Ele atira um sinalizador, mostrando que está bem, dentro de um submarino. Ele conta que esse era o ponto de encontro desde o início, mas os membros do parque deveriam saber o menos possível para sua própria segurança. Ele se despede e parte em seu submarino para uma nova vida. Apesar do tom de despedida, essa não foi a última vez que vemos Thomas. Ele aparece no episódio da formatura de Wigby, olhando o parque subir para o espaço e saudando,
como se soubesse o que estava por vir. Thomas, mesmo sendo um personagem sem características tão marcantes e fazendo poucas participações efetivas no desenho, conseguiu mudar a forma como encaramos a obra como um todo e a forma como olhamos os seus personagens. A crítica inicial, a forma como os estagiários são tratados, que mesmo não sendo tão aceitos, ficam quietos e fazem o que precisa ser feito, pode não ter sido tão absorvida pelo público, mas o seu desfecho enquanto espião e o fato de mostrar que os membros do parque não aproveitaram alguém talentoso e que sabia curtir com a rapaziada, mostrou que o personagem poderia, de modo geral, ter sido melhor aproveitado. Eu particularmente gostaria de ver Thomas no Arco do Espaço. Creio que ele poderia ter feito uma participação, mas isso não tira o brilho do seu arco de estagiário a espião e sua importância para o desenho de forma geral. E diz aí, qual foi sua reação ao saber do plot twist de Thomas? Aproveite e vê os comentários, o que os outros estão pensando também. Bom, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido, valeu e até a próxima.